Segundo Renzulli, em sua Teoria dos Três Anéis, um comportamento de superdotação estaria ligado a uma habilidade acima da média, a criatividade e a motivação. A habilidade acima da média seria um conhecimento superior, um conhecimento verbolinguístico, diferente dos seus pares educativos, acima do que é esperado para a sua idade. Motivação é a sua capacidade de foco, de interesse, de utilizar as suas funções executivas de planejamento, organização, execução, persistência naquele assunto que lhe é interessante. E criatividade seria a capacidade de pensar de forma diferente, né? de chegar a um resultado de uma maneira diferente do convencional, né? Sair daquele jeito de aprender igual a todo mundo, de resolver determinada situação de acordo com o senso comum, né? Então seria essa capacidade de fazer de forma diferente. E se a gente parar para pensar, ao longo da nossa carreira como professores dentro das escolas, de sala de aula, a gente reconhece alguns alunos que se destacavam sim em algumas áreas do conhecimento, né? É comum a gente ver professores conversando e falando, poxa, tal aluno se expressa muito bem, escreve muito bem, tem um vocabulário muito rico, diferente dos outros alunos de sua idade, ou então, nossa, fulano sempre gabarita as minhas provas, ou então, quando eu estou explicando uma matéria, ele faz perguntas interessantes, ou ele chega por a mesma resposta, mas por um caminho diferente. Ou então na educação física, algum professor falando, poxa, essas características que vocês relatam de desinteresse, desmotivação, de baixo rendimento nas disciplinas de sala de aula não refletem nas quadras, o fulaninho se destaca, apresenta comportamentos de liderança na parte esportiva, enfim, são vários os exemplos que a gente vê, só que a gente não identifica ou não reconhece essas habilidades dos nossos alunos como altas habilidades ou superdotação, porque pouco se fala sobre esse assunto, ou o que é pior, muitas vezes o que é falado de uma forma preconceituosa, pejorativa, até mesmo duvidando, né, que esses termos ou que esse público-alvo de fato exista. E a isso se deve a falta mesmo de conhecimento por parte da população de uma forma geral e aos mitos também criados em relação a esse público-alvo. A gente, diversos estudos apontam para o fato de que em torno de 2% da população tem o comportamento de superdotação, alguns falam em 3 até 5%, mas as perspectivas menos otimistas falam em 2%, então certamente todo professor teve ou terá alunos com as habilidades na sua classe. O fato é que a escola normalmente não identifica, a família também não identifica, eu acredito que especialmente porque eles não dão um problema. Então, considerando os 3 grandes grupos que a gente chama de necessidades educacionais especiais, é o grupo menos identificado, o subnotificado, porque normalmente eles não comprometem a sala de aula, eles não se comprometem, a aprendizagem deles não está comprometida. Tanto é que a gente sempre fala na questão da complementação para os alunos que têm algum tipo de deficiência e suplementação para aqueles que têm as altas habilidades. Então a escola muitas vezes peca por não oferecer, a família também peca por não oferecer e vai se levando a vida, nada grave. Vários alunos passaram pela escola sem ter sido identificados, muitos que foram identificados negavam a sua identificação, isso é uma outra questão interessante,
né? Essa questão do rótulo é uma questão complicada, especialmente para as usabilidades, porque eles não gostam de ser identificados normalmente, tá? Algumas famílias acham até legal, porque também não entendem exatamente o que seja, então acham até que isso possa ser legal, mas os meninos, normalmente as meninas, não têm esse mesmo interesse, né? Muito pelo contrário, eles fogem um pouco dessa identificação, dessa rotulação, mas todo professor teve. E trabalhar com eles pode ser muito tranquilo, ele pode te ajudar, ele pode ser um cara que tem um desempenho excelente, uma disciplina legal e tal, como ele também pode te atrapalhar, né? Se ele não for atendido, ele pode se sentir, né, desprestigiado, incomodado, ele pode te dar problema, ou ele pode dormir na tua aula, ele pode, né, te desprezar, e essas relações de poder e tal são normalmente complicadas na sala de aula. Então, na verdade, às vezes você não tem problemas, você pode ter sim problemas com o superdotado, né? Dependendo também do tipo de superdotação que ele tem, né? Se for uma superdotação né, acadêmica, ele vai ter normalmente um bom desempenho, né? Mas ele pode ter uma superdotação produtiva, então muitas vezes ele não tem um bom desempenho na escola, mas tem uma capacidade de produção, né, uma criatividade muito legal, mas isso nem sempre é explorado na sala de aula, então isso também pode ser um problema. Em relação à identificação, né, hoje, mais do que acho que no passado, né, você tem mais difundido alguns instrumentos de identificação, né, alguns instrumentos que inclusive o professor pode dispor, né, para indicar essa identificação, né. Ainda assim, normalmente você ratifica essa identificação, né, com testes. Então existem testes próprios para isso, mas existe também, né, listas de indicadores, né, como o próprio nome diz, são indicadores onde indicam esse possível comportamento. O professor certamente é uma peça-chave nessa identificação, a família também ajuda bastante, né? É claro que a família também, muitas vezes, ela pode supervalorizar a questão da superdotação, mas essa anamnese, colher essa informação junto da família é sempre importante para você conseguir montar, né, esse histórico do aluno. Os colegas também podem funcionar muito bem nesse sentido, né, porque eles estão ali todo dia juntos, então eles sabem, os alunos se destacam em determinadas áreas, em determinadas disciplinas, eles têm também uma leitura muito legal, então é importante se fazer esse trabalho também com um grupo para que eles possam fazer essa nomeação. E por fim, o próprio aluno ele pode fazer essa autonomeação, né? Ele pode se identificar como superdotado. É claro que isso por si só não basta, mas já é um indicativo bem legal. Então hoje a gente consegue fazer isso mais do que acho que no passado, mas ainda assim, como eu falei, está muito aquém, né? A estatística é muito, né, ela oferece números muito aquém do que seriam, né, os 2% de alunos, seja na rede privada, na rede pública, você tem ainda um número muito pequeno de alunos identificados. A questão do atendimento, né? Existem diversas possibilidades de atendimento, né? Você tem a questão do agrupamento, você, né, fazer classes especiais para alunos com altas habilidades, o que hoje no Brasil acho que é pouco feito, né? Você tem o enriquecimento, que seriam na verdade atividades extracurriculares, né? Normalmente no contraturno, exatamente para enriquecer, suplementar a educação desse menino, tá? E isso pode ser feito não só na área de ciência da natureza, mas na área de arte, linguagem, né? Existe esse mito de que o superdotado ele obrigatoriamente ele vai ter um bom desempenho acadêmico, ele vai ter um bom desempenho na área de ciência da natureza ou de matemática, e existem diversos tipos, né, de alunos com comportamento de superdotação. Então você pode fazer diversas oficinas, atividades, clubes de ciências, atividades de teatro, leitura, né, interpretação de textos, rodas de leitura, existem diversas possibilidades de atendimento a esses alunos com esse tipo de comportamento,
desde que, claro, né, eles tenham sido identificados. Então, assim, a identificação continua sendo importante. Então, a importância da identificação dos talentos, né, das altas habilidades de superdotação, ela está intrinsecamente ligada com o enriquecimento, o reconhecer o potencial dessas crianças e adolescentes, o quanto que elas podem estar se desenvolvendo, quanto que elas podem estar participando, né, de ações que não são aquelas de um currículo fechado, né? Quanto que elas podem estar sendo fortalecidas no seu emocional, porque uma vez que a gente reconhece, identifica as altas habilidades, as áreas de talento, a gente está reconhecendo e dando ao aluno que ele consiga reconhecer também, porque não adianta também só a gente, profissional que está trabalhando com o aluno, reconhecer essas áreas. É importante que a gente trabalhe junto, de que ele possa se ver, ele tenha um autoconhecimento sobre si, sobre o quanto que ele pode ir além, o quanto que ele se sinta seguro nesse caminhar, né, de que ele pode enfrentar os desafios, né? Muitas vezes entender questões que acontecem, de não conseguir se enturmar, por exemplo, por que será que ele não consegue se enturmar? Por que será que ele não consegue socializar? Será que não é alguma questão de que aquele grupo não tem os mesmos interesses dele? Será que se ele conhecer outras crianças, outros adolescentes fora daquele contexto dele, mas que tem alguns mesmos interesses, ele não vai conseguir socializar? A questão fortalecer essa criança, esse adolescente, para que ela possa caminhar com saúde, desenvolver todo o seu potencial, um desenvolvimento saudável. Quando a gente fala de identificar as altas habilidades e a superdotação, a gente não coloca só a criança como provedora disso, né? Aliás, isso tem a ver com o mito da superdotação, de que a criança já nasce com um aparato e vai conseguir desenvolver por si só tudo. Não. Precisa de um apoio da família, da mãe, do pai, dos genitores, né? Quem está mais próximo. Precisa dos professores junto, né? Da equipe pedagógica que está junto. Às vezes é um psicólogo, uma orientadora educacional, uma fono, caso tenha alguma questão. Enfim, é uma equipe interdisciplinar que precisa estar trabalhando junto com a criança. Ela por si só ela não vai se desenvolver, ela precisa do apoio de pessoas que estão ali trabalhando para que ela possa desenvolver o potencial dela. É importante a gente entender que quando a gente trabalha com a criança, com altas habilidades, a gente trabalha com o todo. A gente trabalha com todos que estão ao redor dela. Como que essas pessoas sejam em casa, como que essa família pode estar ajudando ela a se desenvolver emocionalmente e academicamente dentro de casa, o que ela precisa fortalecer, o que será que a mãe e o pai às vezes também têm dificuldade, muitas vezes é uma questão familiar também, né, se a gente for trabalhar na parte emocional, muitas vezes está atrelada, que tem a ver com outro mito de que a criança com altas habilidades, superdotação, não é sinônimo de que ela é socioemocionalmente bem resolvida. Isso é um mito, é um erro falar isso, muito pelo contrário, muitas vezes ela está tendo altas dificuldades nessa área, né, de desenvolvimento socioemocional. Então, as dificuldades socioemocionais que as altas habilidades e os superdotados encontram, primeiro vem a questão gritante, né, que é a socialização, né, e que é um dos pontos importantes na hora que a gente vai fazer a avaliação. É importante que essas crianças e adolescentes estejam entre os pares, e não são pares de idade, são pares de interesses. É aí que ela vai conseguir se sentir num grupo, pertencente a um grupo e sendo acolhida e se fortalecendo o emocional. Outra questão que vem das questões, uma questão puxa a outra, né? Que não quer dizer que ela vai ser emocionalmente, claro que ela pode vir a ter algum problema, como tristeza, a alta intensidade com que sente todas e vivencia as experiências no entorno dela. Isso também é algo que está sendo estudado, é muito recente esses estudos, né? Um assunto que está sendo estudado recentemente, né, que são as overexcitabilities, né, que são as sobreexcitações
Um outro ponto muito importante da gente tá falando também, porque é a dificuldade que muitas delas têm uma intensidade emocional muito grande e às vezes não conseguem se organizar na parte acadêmica, por exemplo, ou na parte mesmo de conseguir viabilizar um potencial. Isso é uma questão que está surgindo com muita força na área a partir do momento que a gente começa a avaliar e identificar essas crianças. Muitas vezes se sentem com medo por ter tido uma facilidade muito grande num dado período, começam a apresentar desafios e sentem medo de enfrentar esses desafios. Sair da zona de conforto é uma outra questão importante a ser trabalhada com as altas habilidades e superdotação. Quando as altas habilidades e a superdotação não é reconhecida, não quer dizer que elas não sejam identificadas, porque a identificação não dá garantias de que vão ser reconhecidas e estimuladas. Mas quando não são reconhecidas ou estimuladas e apresenta essa série de fatores socioemocionais que eu falei há pouco, com certeza isso é uma porta aberta para um caso de bullying. E bullying é muito mais grave do que a gente imagina. Ainda mais atrelado com essa hipersensibilidade que essas crianças sentem, pode sim trazer transtornos de pânico, depressão e até suicídio, como a gente vem vendo alguns relatos, alguns casos. Bom, eu sou a mãe do Henk, que hoje está com 10 anos, e ele tem muito interesse por ciência, por robótica e tem apresentado também interesse por música. Mas nem sempre foi assim. Quando ele era bem pequenininho, ele apresentava alguns sinais de autismo, né? Mas também de uma inteligência acima da média. A psicóloga da creche sempre chamou minha atenção para o comportamento dele, que era bem diferente das outras crianças. Ele com 2 anos e meio, ele ainda não falava, não apontava, não manifestava vontade, mas ele parecia entender algumas coisas, né? Não se socializava também até os 5, 6 anos e com 4 anos de idade ele começou a ler sozinho, ele aprendeu sozinho e já estava falando muito bem, tinha uma fala bastante rebuscada, né, como a psicóloga da creche sempre falou comigo, a fala dele era muito bem elaborada para uma criança da idade dele, usava palavras difíceis. Depois veio a idade escolar, ele não gostava de estudar, não gostava de escrever, tinha muita dificuldade, até hoje tem dificuldade para compor uma redação. Bom, eu sou o pai de Henk, que eu tenho a dizer, a princípio, algo que chamou a atenção quando ele era mais novo, quando ele tinha 7 anos aproximadamente, é que ele já tinha um interesse também em ler as coisas, ele gostava muito de ler. Tudo que ele via, ele lia, e ele decorava muitas coisas, até de gravações de secretária, né, secretária eletrônica, esse tipo de coisa, ele decorava as coisas. Só que no colégio ele não tinha um bom desempenho, apesar de ele estudar em um colégio muito bom, era um colégio particular na época, né, e ele não tinha realmente o interesse, vontade de ir para a aula, ele não tinha vontade de fazer o dever de casa que era dado a ele. E isso pra gente era preocupante, né, porque ele estudava em um bom colégio realmente, mas não demonstrava aquele interesse e também não conseguia se socializar de uma maneira que seria dentro dos padrões normais, né, habituais que a gente vê no colégio, uma criança de 7, 8 anos. E em um determinado momento desse colégio, eu fui inclusive chamado pela diretora, pela professora, e eles pediram para que eu levasse ele até um psicólogo, até um profissional, para que emitisse um laudo, para que na verdade seria meio que isentar o colégio de qualquer responsabilidade caso ele não tivesse um desempenho satisfatório. Então eles meio que, vamos dizer assim, lavaram as mãos. Quando ele foi para o outro colégio, para esse colégio que ele está agora, né, que é um colégio público inclusive, aí sim foi identificado através também de profissionais, mas que já trabalham no colégio, e ele teve a possibilidade de explorar esses interesses. Ele teve a possibilidade de se aprofundar na parte de eletrônica, do qual ele gosta muito. Ele teve um contato com a música mais direto, porque inclusive ele tem aulas de música, então ele também desenvolveu esse interesse maior pela música e outras coisas mais, a própria questão também de outros idiomas.
isso foi graças ao que o colégio fez, na verdade. O colégio, os profissionais do colégio é que identificaram. Diferente do que aconteceu no outro, nesse você teve ali um profissional que conseguiu identificar que, na verdade, ele está até acima da média, ao contrário do que muitos pensavam. Então isso pra gente foi importante, porque ele ficou mais feliz, ele hoje tem vontade de ir para o colégio, na verdade ele tem a vontade de ir, ele gosta de estar lá, ele tem muitos amigos, muitos colegas, pessoas que gostam muito, que o admiram e o respeitam muito. Então ele tem realmente, hoje, tem se sentido satisfeito, faz as coisas como tem que ser feito, está estudando, está indo bem no colégio, fez provas, está indo bem, tem aprendido. Então pra gente foi uma grande mudança. Mas isso é com certeza graças ao fato de isso ter sido identificado e também direcionado, como é feito hoje. Ele está descobrindo novas habilidades. Com 5 anos ele já se interessava por eletrônica, por robótica, desmontava objetos, criava outros objetos, mexia muito com eletricidade, entendia de eletricidade. Até hoje ele entende, até hoje ele é muito interessado por engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, e tem apresentado também interesse por música, tem apresentado interesse também em aprender outros idiomas, né? Agora ele está aprendendo latim, ele encontrou um dicionário latino-português e está aprendendo algumas palavras. Então a gente está tentando explorar ao máximo o potencial dele e fazendo ele se descobrir, né? Porque ele tem habilidades que ele mesmo não sabia. Bom, Henk gosta de pegar algumas sucatas eletrônicas, né? Equipamentos que estão sem uso, equipamentos que estão com defeito, e ou ele transforma em algo novo, ou ele tira uma peça e dá uma nova função para aquela peça, né? A última que ele fez, ele pegou um climatizador de ar que estava com defeito e desmontou o climatizador, encontrou uma peça ali que ele está usando como se fosse um pequeno ventilador para ele. Ele liga, bota no chão e fica ali se refrescando com um ventinho. Ele tirou isso de um climatizador de ar, né? Bom, esse aqui é o meu ventilador. Eu que fiz ele. Eu fiz esse ventilador através de um climatizador que estava com defeito. Eu fiz umas emendas, coloquei o motor aqui, coloquei esse motor aqui para, né, segurar esta proteção, para ninguém botar um dedo aqui e machucar. Daí também, ou para cair nada em cima e acabar travando o ventilador. E meio que tem uma potência assim, bem forte. Quando tá com a proteção, a potência é bem forte. Agora quando retira, só tô vendo, tô assim, ó. Aí depois ele enfraquece. O quarto dele parece uma oficina, tanta coisa eletrônica, tanta sucata, ele vai desmontando equipamentos e vai guardando algumas peças, raramente joga fora, né? Porque ele acha que ele vai conseguir reutilizar tudo, ou dar alguma nova função para algumas peças. E nesse colégio que ele está agora tem aula de robótica, né? E ele está aproveitando bastante, não só para adquirir mais conhecimento, mas também para fazer novos amigos que têm os mesmos interesses que ele. Ele agora está com novas amizades, coisa que antes ele não costumava fazer, né? Ele nem era convidado para festas, não era convidado para ir na casa de ninguém, né? Agora ele tem amigos com interesses em comum e que gostam muito dele, demonstram afeto, ele também gosta muito desses amigos e compartilha conhecimento com eles. E por isso que hoje ele tem essa capacidade, essa facilidade de fazer muitas coisas sozinho. Ele aprende, por exemplo, a tocar um instrumento, ele aprende sozinho. Ele vai fazer alguma coisa, criar alguma coisa, como ele diz, ou inventar alguma coisa, ele vai e faz coisas que às vezes até eu
nem fazia ideia. Então a gente percebe essa mudança e vê que realmente ele é um garoto especial e que realmente tem grandes, altas habilidades. Para mim, ter altas habilidades é ter uma facilidade para alguma coisa, tipo robótica, tecnologia, ciências, astronomia, matemática. A identificação dos alunos com altas habilidades na escola pública tira da invisibilidade estes alunos brilhantes que muitas das vezes são considerados desajustados nas salas de aula, oportunizando seu crescimento e garantindo seus direitos, como, por exemplo, atendimento em sala de recurso, suplementação de currículo, aceleração, se for o caso. Então, Ernesto é uma criança que a gente nunca identificou que tivesse alguma alta habilidade. Ele só começou a se dar um pouco melhor quando começou a fazer coisas na creche e a tia falava que ele se mostrava bem interessado no aprendizado, em fazer as coisas sempre certas, em ajudar as outras crianças. E daí a gente começou a levar ele no teatro, no museu, para se interessar em outras coisas que de repente poderiam favorecer o seu desenvolvimento. E no teatro, quando a gente começou a levar ele para ver peças de teatro, ele começou a aprender de cabeça as coisas que ele estava escutando. Então daí foi engraçado. Na verdade, ele gostava muito dessa parte de teatro infantil, tanto que ele sempre pedia para ir o fim de semana ao teatro. E de tanto ele assistir, a gente conseguiu entrar num grupo de teatro que tinha perto de casa, porque o professor falou com nós para que ele entrasse, porque ele tinha muito interesse. Mas já estando lá dentro, primeira vez que a gente identificou alguma coisa assim, diferente do comportamento do Ernesto, foi já ali, nos ensaios para um espetáculo que iam apresentar no grupo, que ele aprendeu um poema todo bem grande, assim, de cabeça, assim, ele só escutando, ele tinha 3 anos só, não sabia ler ainda, e ele só escutando os ensaios das outras crianças que estavam no grupo, tinha uma menina que era quem fazia o poema, ele aprendeu o texto todo assim. Nós identificamos que ele tinha uma habilidade pelo desenvolvimento no palco, por exemplo, porque um ano depois ele já entrou num grupo profissional e ele ficava como uma personagem secundária que tinha que aguardar o tempo todo detrás do cenário para entrar no momento que tocava na cena, né? Mas ele, aguardando lá, também, de novo, aconteceu que ele aprendeu, ainda sem saber ler, o texto todo da fala, tanto da mãe como do filho, da peça toda. Então, e ali também com aquele outro fato, a gente começou já a ver que ele tinha algum tipo de habilidade um pouquinho diferente do resto das crianças. Depois, por causa de um acidente que aconteceu com o principal da peça, ele terminou substituindo o menino que era o principal daquela peça. Porque ele sabia tudo. Foi só uma semana que ele teve de ensaio, fazendo como o menino principal, para ele se apresentar a peça depois, porque ele já conhecia o texto de cabeça. Ele nunca reclamou dos horários do ensaio. Ele era muito disciplinado. Ele tinha uma maioridade também. Ele até ficava bravo com as outras crianças. Olha, mãe, eles estão brincando e já é hora de...
mesmo assim a gente nunca nunca identificou ele como se fosse uma coisa genial, fora no teatro. Foi muito bom na escola, mas a gente igual, nunca identificou aquele... E outra coisa que a gente também começou a identificar nele foi o sentimento que ele começou a ter da justiça. Essa foi outra coisa também. Tanto assim que bem pequenininho, eu me lembro que quando ele começou na primeira série, ele tinha na sala de aula duas crianças que tinham deficiência. Então a professora sempre falava para o Ernesto para ele acompanhar ele no banheiro, para Ernesto ajudar ele, porque o outro se dava muito bem só com o Ernesto. Porque Ernesto conseguia acalmar ele, que ele ficasse tranquilo. E ele me falava, mãe, você não poderia adotar ele? Muitas vezes falou. Eu acho que altas habilidades é uma maneira de a pessoa entender mais rápido as coisas. E também com as altas habilidades você precisa ajudar seus amigos e conhecidos se precisarem. E então aí eu comecei a ver que ele, além das outras coisas, também tinha esse outro lado sentimental, que sempre se apegava com as pessoas que tinham alguma diferença. E ele fica à vontade fazendo isso. Isso aí também foi uma coisa que a gente não falou para ele de fazer. Isso aí foi só ele se identificou. E Ernesto consegue se relacionar tanto com o igual quanto com o diferente. Outra coisa que a gente foi identificando foi quando a gente veio morar aqui no Brasil. Ele entrou na escola e no primeiro dia, imagina, eu fiquei assim com o coração partido, porque a gente não sabia, ele não sabia falar português. Aí eu me lembro que na tarde ele falou assim, mãe, nem se preocupe, eu entendi tudo. Falei, Neto, tem certeza como foi a escola? Você conseguiu entender, se dar bem? Como foi? Mas não se preocupe, tá tudo certo, eu entendi tudo. E a própria tia falaram pra gente que ele conseguiu, ela ficou surpresa porque ele conseguiu aprender o português, tanto a escrever quanto a falar, muito mais rápido e a ler o português muito mais rápido que as próprias crianças nativas daqui do Brasil, e que falava muito bem, aprendeu a gramática do português muito rápido. Tanto assim que hoje, às vezes a gente tem uma dúvida e pergunta para ele sem sotaque, e quando a gente está na rua, ele está falando e qualquer um acredita que ele é brasileiro. Aí quando a gente fala, então, mas vocês não são daqui não, vocês são estrangeiros. Demorou só 2 meses para eu aprender o português. Então isso é uma facilidade de aprender. Quando ele foca numa coisa, ele consegue fazer num tempo bem curto. Que ele se cobre muito. E é a parte complicada dessa situação que já a gente está detectando que está acontecendo com ele. Porque para ele tudo tem que ser, como eu já falei, do jeito certo. Foi identificado na escola, porque a gente nunca pensou desse jeito, que tem uma habilidade diferente, uma potencialidade. No final das contas, a parte sentimental dele fica problematizada, porque não sabe lidar com os erros que ele mesmo comete. Eu na parte da arte. Da matemática, da linguagem e na música também. Na nossa escola, observamos que após a identificação, os alunos passaram a se comprometer mais com as tarefas e descobriram outros talentos. Na mesma proporção, tivemos com as famílias maior parceria e atenção com esses alunos. Fortalecer essa criança, esse adolescente, para que ela possa caminhar com saúde, desenvolver todo o seu potencial.
um desenvolvimento saudável. Eu vou entrar em contato com essa criança, com esse adolescente, no contexto de um consultório de um psiquiatra da infância e da adolescência, ou seja, ninguém vem aqui primariamente em função da superdotação, das altas habilidades. Vem aqui com algum problema e aí eu vou detectar como parte integrante ou como característica associada ou com alguma relação de causalidade essa capacidade extra, essa característica de apreensão, de detecção do mundo. Então, assim, existe um padrão comportamental? Não. A inteligência é um construto da inteligência, é uma característica do humano que permite a ele sobreviver e evoluir e interagir de uma maneira diferenciada. Muitas vezes entender questões que acontecem, de não conseguir se enturmar, por exemplo, Eu não entendia muito bem o conceito de superdotação e altas habilidades. A adolescência, por exemplo, é um momento, quando você tem a poda cerebral, é um momento em que você tem uma poda, uma eliminação de boa parte dos núcleos da base do cérebro. Com isso, as referências de prazer, o que dava prazer antes, deixa de dar prazer. O que antes estimulava o circuito de recompensa, agora não mais. Então, um outro ponto, o adolescente fica perdido no seu mapa corporal, ele não sabe o seu tamanho, ele não sabe as suas proporções, ele é desajeitado, a voz muda, você tem uma diferença de evolução. Então, meninas que têm um determinado grupo, de repente, umas evoluem mais rápidas que a outra, mais rapidamente que a outra, e aí você tem uma criança e uma mulher, uma moça, com pouquíssima diferença de idade, isso tem variações pessoais. E aí quando a gente vai para a situação do múltiplas habilidades ou do superdotado, essa dissociação, o que vai acontecer neste vazio do cérebro de opções ou de diversões, começa a se desenvolver um comportamento que é chamado de novelty seeking e sensation seeking, busca de novidade, busca de sensação, porque a novidade e a sensação, seja droga, seja jogo compulsivo, seja computador, seja aprendizado, vai liberar dopamina no cérebro, né? E o que advém nesse momento, assim, eu preciso preencher a minha vida com alguma coisa que me excite, que me estimule. E isso apareceu, assim, na minha vida, depois que foi em 2015, eu tinha 15 anos, aí eu tive um quadro de depressão e tal. Aí depois de um tempo, meu psiquiatra, ele pediu pra fazer a avaliação e aí chegou esse diagnóstico. Só que não fazia muito sentido na minha cabeça, porque eu não era boa em todas as coisas, em todas as matérias da escola. Eu sou péssima em matemática. Eu me dou melhor na área de linguagem. Como minha mãe e meu tio estudam essa área, ficou mais fácil para mim entender melhor que a pessoa que tem superdotação, altas habilidades, ela não tem que ser boa em tudo. E eu confesso que eu não queria muito o peso disso para mim. Quando você dá algum diagnóstico para a família e você coloca a questão da inteligência para começar a falar do complicador, que é essa questão da inteligência, a família ouve isso como um elogio ou como se fosse um atenuante. O que a gente pode falar é que as múltiplas habilidades e a superdotação vão alterar a patoplastia de determinadas patologias. As pessoas associam muito, por razões óbvias, a questão do transtorno à questão do déficit. E assim, se a pessoa não tem um déficit cognitivo, ela fica aparecendo por aquilo, então ninguém presta mais atenção aos outros quadros, ao humor da pessoa. Quando junta com as outras coisas, quando junta com, não sei, com as altas habilidades ou com o quadro de depressão, fica tudo muito confuso na minha cabeça, porque fica tudo muito complicado. Eu não sei muito
muito bem como lidar, assim. Com outro mito de que a criança com altas habilidades e superdotação não é sinônimo de que ela é socioemocionalmente bem resolvida. Muito pelo contrário, muitas vezes ela está tendo altas dificuldades nessa área, né, de desenvolvimento socioemocional. Eu sempre tive que eu tinha que ser a melhor em tudo. Mas isso não era só na esfera intelectual, não. Eu tinha que ser a melhor em tudo. Eu tinha que ser a mais simpática, eu tinha que ser a que as pessoas gostam mais, eu tinha que ser a mais bonita, eu tinha que ser a mais inteligente, eu tinha que ser mais tudo. E não só isso, eu tinha que fazer com que todo mundo gostasse de mim. Não deu certo, né? E acho que isso teve muita influência, né, no quadro que eu tive. Pessoas gostam de pessoas simpáticas, e gostam de pessoas magras, e gostam de pessoas divertidas. Então eu tinha que ser magra, eu tinha que ser simpática, eu tinha que ser divertida. Pessoas não gostam muito de pessoas muito inteligentes porque é chato, então você não pode ser muito inteligente porque senão você é chata. Muitas vezes se sentem com medo por ter tido uma facilidade muito grande num dado período, começam a apresentar desafios e sentem medo de enfrentar esses desafios, sair da zona de conforto. Eu tenho muito medo de decepcionar todo mundo. Mais de uma vez eu já não quis ir fazer prova porque eu tinha medo que o professor fosse ficar chateado comigo, de eu não conseguir suprir aquilo, sei lá, aquilo que eles queriam de mim. Eu consigo me comparar com todo mundo 24 horas por dia e eu nunca ganhei nada. Eu fiquei muito desiludida comigo mesma, principalmente no ensino médio, quando eu percebi que eu não ia conseguir ser melhor em tudo. Porque no fundamental era mais fácil. Então, aquilo meio que fica trancado assim na minha cabeça de eu não sei matemática, eu vou deixar isso estabelecido, porque se eu tentar e mesmo assim não conseguir, as pessoas vão perceber que eu tentei e que eu não consegui. Quando eu sou colocada em alguma situação que é pra provar aquilo, eu prefiro simplesmente não fazer, porque eu não quero ver que não é tão assim. Eu percebo que em vários momentos eu já tô me sabotando, porque eu não lido bem com competição. Tem pessoas que gostam, acho que isso estimula você a estudar mais. Não, comigo não funciona porque eu não tenho uma autoestima muito boa. Uma criança superdotada, espera-se dela que ela saiba resolver absolutamente tudo. Qualquer falha dessa criança é supervalorizada. A gente tem que ver uma criança que funciona numa velocidade diferente dos seus pares. Tem múltiplos interesses, ele também vai ter algumas dificuldades de focar e vai pular do assunto por outro com maior facilidade, aí não por desatenção. Às vezes é confundido com TDAH, muito, né? Muito. Porque, na verdade, Bota já superou Ritalina. aquele assunto e bota Ritalina. Eles estão na contramão de uma tendência à superficialidade, eles aprofundam. O superdotado, a pessoa com múltiplas habilidades, tem uma capacidade de enxergar além, eles têm uma visão bem mais holística, eles começam a fazer interconexões, eles trabalham muito dentro do pensamento divergente, eles têm uma criatividade diferenciada. Um assunto que está sendo estudado recentemente, né, que são as overexcitabilities, né, que são as sobreexcitações, a dificuldade que muitas delas têm uma intensidade emocional muito grande e às vezes não conseguem se organizar na parte acadêmica, por exemplo, ou na parte mesmo de conseguir viabilizar um potencial. O superdotado, muitas vezes, a criança com múltiplas habilidades, se começa a verbalizar, vai afetar o narcisismo do professor e da professora, porque tem alguém ali que sabe mais que ele. Eu lembro que na aula de espanhol, a professora pediu pra não responder. Porque, enfim, para as outras pessoas poderem responder. Muitos colegas da minha sala, muitas meninas e tal, elas implicavam comigo, mas não por... Não achava que era por eu me sair bem nas provas. Mas as pessoas falavam que eu ficava puxando o saco dos professores, essas coisas. Quando eu respondia, as pessoas achavam que eu queria mostrar que eu estava sabendo. É um negócio do ter que se calar. Por exemplo, como uma situação. Isso vai levando a isolamento, isso vai levando a comprometimento de sociabilidade. E o desafio da adolescência é uma boa sociabilidade, você ter uma vida... Outra coisa que é muito
presente para mim também, que é a necessidade de pertencer a um grupo. O que eu acho que não é natural, o que eu acho que é ruim, é quando para pertencer a um grupo você faz mal a si mesmo. Quando as altas habilidades e a superdotação não é reconhecida, não quer dizer que elas não sejam identificadas, porque a identificação não dá garantias de que vão ser reconhecidas e estimuladas. Mas quando não são reconhecidas ou estimuladas e apresenta essa série de fatores socioemocionais que eu falei há pouco, com certeza isso é uma porta aberta para um caso de bullying. E bullying é muito mais grave do que a gente imagina. Ainda mais atrelado com essa hipersensibilidade que essas crianças sentem, pode sim trazer transtornos de pânico, depressão e até suicídio. Porque se a superdotação pode levar a uma irritabilidade, ao tédio, a uma vivência uma sensação de ser excluído. As dificuldades socioemocionais que as altas habilidades e os superdotados encontram, primeiro vem a questão gritante, né, que é a socialização, né? É importante que essas crianças e adolescentes estejam entre os pares, e não são pares de idade, são pares de interesses. É aí que ela vai conseguir se sentir num grupo, pertencente a um grupo e sendo acolhida e se fortalecendo emocional. Por que será que ele não consegue se enturmar? Por que será que ele não consegue socializar? Será que não é alguma questão de que aquele grupo não tem os mesmos interesses dele? Será que se ele conhecer outras crianças, outros adolescentes fora daquele contexto dele, mas que tem alguns mesmos interesses, ele não vai conseguir socializar? Eu não tenho muita... Eu acho que é um pouco rude até falar assim, mas eu não tenho muita paciência para as pessoas da minha idade. Não tenho muita disposição. Então eu sempre gostei de falar com pessoas mais velhas, porque eu acho que é nítido para todo mundo que a juventude valoriza, não a juventude em si, porque não é todo mundo, mas enfim, grande parte é mais superficial, mas eu acho que é natural também que seja, só que me faz um pouco mal ficar, não sei, preso não sei. É tipo, ficar falando do corpo da pessoa, ou de série só, ou do que comprou, do que foi feito, e não me preenche falar só desses assuntos. Filosofia, eu acho que é a matéria que eu mais gosto. Como eu gosto de ler essas coisas, eu lia, geralmente antes, para poder chegar lá e fazer perguntas para ele. Só que eu não gostava muito, eu ainda não gosto, de fazer pergunta em voz alta. Primeiro, eu tenho muito medo da pergunta parecer boba e as pessoas me julgarem. E eu também tenho medo, por outro lado, de parecer que eu tô fazendo aquela pergunta só para mostrar que eu sei. Então, na maioria das vezes eu esperava a aula acabar para poder conversar com o professor. Tudo é um exercício. Você exercita se interessar por coisas que não são tão fáceis de serem entendidas. Eu não acho que é uma coisa positiva, mas eu acho que eu penso muito sobre tudo. Porque as coisas não fazem muito sentido na minha cabeça. Pode ter dificuldade de desempenho social porque ele vai além das outras crianças, né? E aí ele vai aprendendo e capta, aí o tédio pode aparecer mais precocemente. É comum, assim, na escola a gente vê os dois casos. O aluno que ele rejeita essa condição e começa a se boicotar porque não é legal ser o nerd. É comum a gente ver nas escolas crianças que começam até a tirar notas baixas, né? Ou a começar a ter um comportamento de indisciplina para ser o popular e o aceito no grupo e a negar as habilidades, né? Ou então também ele se isola porque ele não acha ali o seu par. A gente é comum falar assim, eu falo, mas eles não entendem. Né? Eu, essa semana, numa sala de aula, falava assim, fulano, para de falar de ciências para um menininho que eu sei que tem altas habilidades.
Então, né, olha como ele recebe isso também. Na hora ele murchou. É uma rejeição. E porque aquele assunto não é o interessante. nível de preparo, eu acho que o DSM-5, quando ele é lançado em 2012, ele faz uma revolução na abordagem da questão da inteligência, né? Quando ele sai ele expande o próprio conceito de déficit cognitivo, deficiência cognitiva. Não é simplesmente não se falar mais em retardo mental, mas é ver as outras funções da inteligência no dia a dia, ver a capacidade de emancipação, de independência, de autonomia. Então ele amplia a visão e não é mais uma coisa psicométrica, não é mais uma coisa mensurável, você tem uma coisa muito mais dinâmica. Questões de inteligência já são investigadas há bastante tempo. Eu falo isso porque é um tema, como a minha mãe é pedagoga e ela se dedica há muito tempo na formação que ela fazia lá na UESP, com ícone da educação, que é o professor Ethel Bauser, que tem até uma referência sobre ela. Então, assim, essa questão da superdotação já é discutida, sem dúvida nenhuma, mas não, vamos combinar, não é um dos assuntos favoritos, e dentro dessa ideia de que, na verdade, o superdotado é super-homem, é uma pessoa super habilidosa e super capacitada, até pode ter uma preparação diferenciada se for devidamente conduzido devidamente, e não há preparo. Eu acho muito interessante saber. Vai passar esse meu mal-estar, esse nó na garganta, deixe estar. O próprio tempo dirá, água demais mata a planta. Tudo que é muito é demais. Peço, me perdoe a redundância. Entre linhas só quero lembrar que a terra fértil um dia se cansa. É uma questão de esperar, relógio que atrasa não adianta. E o remédio que cura também pode matar. Como água demais mata a planta.